Hoje vamos conhecer a emocionante história de um homem chamado Jó, uma das histórias mais profundas e inspiradoras de toda a Bíblia. Ela fala sobre dor, paciência, fé e a confiança em Deus, mesmo quando tudo parece estar perdido. Então, se prepare, porque essa história pode mudar a forma como você enxerga as dificuldades da vida. Jó vivia em uma região chamada Uz. Ele era muito rico e abençoado. Tinha milhares de animais, muitos servos, uma grande família com 10 filhos e era respeitado por todos. Mas o que realmente o destacava não era sua riqueza, e sim o seu caráter. A Bíblia diz que Jó era íntegro, reto, temia a Deus e evitava o mal. Ele buscava sempre agradar ao Senhor. Todos os dias, inclusive, oferecia sacrifícios a Deus em favor de seus filhos, para que estivessem sempre cobertos pela bênção divina. Agora imagine, um homem com saúde, riquezas, amigos, filhos e uma vida completa. Todos olhavam para Jó e viam nele um exemplo de sucesso. Mas ninguém poderia imaginar o que estava prestes a acontecer. A cena muda para o céu. Deus estava em seu trono e os anjos se apresentavam diante dele. Entre eles também apareceu Satanás. E o Senhor perguntou: "De onde você vem?" Satanás respondeu: "De rodear a terra e passear por ela." Então Deus disse: "Você viu o meu servo Jó? Não há ninguém como ele, íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal." Mas Satanás retrucou: "Será que Jó teme a Deus por nada? Não é porque o Senhor colocou um muro de proteção em volta dele, de sua casa e de tudo o que tem. O Senhor o abençoou em tudo, mas se o Senhor tirar tudo o que ele possui, certamente ele vai amaldiçoar o Senhor." E Deus respondeu: "Tudo o que ele tem está em suas mãos, apenas não toque na vida dele." E assim começaram as provações de Jó. De repente, no mesmo dia, um mensageiro chegou correndo. "Jó, os sabeus atacaram e levaram todos os bois e jumentos. Só eu escapei para lhe trazer a notícia." Antes que ele terminasse, outro servo chegou. Fogo de Deus caiu do céu e queimou todas as ovelhas e os servos que cuidavam delas. Só eu escapei para contar. Logo depois, um terceiro mensageiro chegou. "Senhor, 3 bandos de caldeus atacaram os camelos e levaram tudo. Só eu sobrevivi para avisar." E finalmente, o quarto chegou com a notícia mais dolorosa. Seus filhos e filhas estavam festejando na casa do irmão mais velho quando um vento forte derrubou a casa sobre eles. Todos morreram, só eu escapei para lhe contar. Em poucas horas, Jó perdeu absolutamente tudo: riquezas, animais, servos e até seus próprios filhos. Imagine essa cena. Qual seria sua reação diante de tamanha tragédia? Mas a Bíblia nos conta que Jó se levantou, rasgou suas roupas em sinal de luto, raspou a cabeça, se curvou no chão e adorou a Deus, dizendo: "Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor." Mesmo diante da maior dor que alguém poderia suportar, Jó não pecou e não culpou a Deus. Mas Satanás não desistiu. Ele voltou à presença de Deus e disse: "Pele por pele. O homem dará tudo o que tem por sua vida, mas estenda a mão e fira o corpo dele, e verá se ele não blasfema contra o Senhor." Deus respondeu: "Ele está em suas mãos, apenas poupe a vida dele." Então Satanás feriu Jó com úlceras terríveis da cabeça aos pés. Ele se sentava em cinzas e raspava suas feridas com cacos de barro. Era um sofrimento físico insuportável. Sua esposa, ao vê-lo naquela condição, disse: "Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra." Mas Jó respondeu: "Você fala como uma insensata. Receberemos de Deus apenas o bem e não também o mal?" Mesmo doente e abandonado, Jó permaneceu firme em sua fé. Os amigos de Jó ouviram falar de sua desgraça e vieram visitá-lo. Quando o viram, mal o reconheceram e choraram com ele.
Durante 7 dias ficaram em silêncio, porque viam que seu sofrimento era enorme. Mas depois começaram a questionar Jó, dizendo que talvez ele tivesse pecado e que Deus estava castigando-o por algo escondido. Jó, porém, afirmava sua inocência e clamava por respostas, sem entender o motivo de tanto sofrimento. E assim se passaram dias e dias de dor, choro e questionamentos. Até que um dia, Deus respondeu a Jó do meio de uma tempestade. E o Senhor disse: quem é esse que escurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Onde você estava quando lancei os fundamentos da terra? Você já deu ordens amanhã? Já percorreu as profundezas do mar? Deus mostrou a Jó que seus caminhos são muito maiores que os nossos e que sua sabedoria vai além da nossa compreensão. Então Jó se humilhou diante do Senhor e disse: eu falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim. Por isso retiro tudo o que disse e me arrependo no pó e na cinza. E foi nesse momento que Deus mudou a sorte de Jó. Ele restaurou sua saúde, deu a ele o dobro do que possuía antes, novos filhos e filhas e uma vida longa e próspera. A Bíblia diz que Jó viveu ainda 140 anos, viu seus filhos, netos e bisnetos até a 4ª geração. Ele morreu em idade avançada, cheio de dias. A história de Jó nos ensina algo muito importante. Mesmo quando não entendemos o motivo das provações, precisamos confiar em Deus, porque o Senhor é justo, fiel e tem um propósito maior em todas as coisas. E essa foi a incrível história de Jó. E aí, você já conhecia? O que mais te chamou a atenção nessa história de fé e perseverança? Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder a próxima história bíblica. Até a próxima!